São 15 horas do dia 6 de outubro de 2024 e o Trilhas da Democracia entra ao vivo, faltando exatamente 2 horas para o fechamento das urnas nesse primeiro turno das eleições municipais. Isso significa que a nossa audiência pode enviar perguntas e fazer comentários no chat. No dia de hoje, eu e Normando Rodrigues, deixa eu embarcar, Normando, seja muito bem-vindo, Normando, mais uma vez um grande prazer recebê-lo aqui no Trilha da Democracia. Tudo meu, Marco, estamos juntos, vamos tocar mais essa trilha. Eu e Normando receberemos a presidenta nacional do PSOL, Paula Corradi, e a deputada estadual do PT de Pernambuco, Rosa Amorim, para um diálogo sobre esse primeiro turno das eleições e a luta contra a extrema-direita em várias capitais, em várias cidades do país. Entra primeiro a presidenta nacional do PSOL, na segunda parte do Trilhas embarcará a deputada Rosa Amorim. Paula, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um grande prazer recebê-la. Muito obrigada, Marco, Normando. Quero saudar todo mundo também que está nos assistindo e dizer que estamos muito juntos e juntas nesse desafio tão grande que são as eleições esse ano, as eleições municipais, que vão ser muito definitivas para o desenho que nós vamos ter em 2026. Então, essas eleições elas são muito importantes e é sempre fundamental contar com o apoio de todo mundo que quer se somar conosco. A Paula só poderá ficar conosco durante 20 minutos no máximo. No dia de hoje, por razões óbvias, está muito corrida a agenda. Exatamente no intervalo entre a saída de Paula e a entrada de Rosa, a gente vai fazer uma homenagem àquele que foi um dos grandes políticos brasileiros do Rio de Janeiro, falecido no dia 3 de outubro, o ex-prefeito, ex-senador, ex-vereador, ex-deputado federal Roberto Saturnino Braga. Então, nós deixaremos para fazer essa homenagem exatamente, Paula, quando você tiver que sair para a tua próxima agenda, teu próximo compromisso. Paula, eu inicio fazendo uma pergunta que é inevitável, não é? Qual o significado que se encontra por detrás dessa disputa entre uma candidatura localizada no campo democrático, de esquerda, socialista, e, de outro lado, duas candidaturas de extrema-direita que trazem, que expressa já uma certa disputa dentro do próprio campo fascista da extrema-direita. Qual é esse significado e qual é a representatividade, a representação, o que representa a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura da cidade de São Paulo? Por favor, Paula. Bem, eu acredito que a nossa candidatura ela é muito importante porque ela expressa a construção de um campo político amplo, que é fundamental, a unidade entre nós, entre o nosso campo, para nos fortalecermos e enfrentar a extrema-direita no Brasil. A gente sabe que é com muita unidade, com muita mobilização, que nós vamos superá-los do ponto de vista político. E acredito que as eleições de São Paulo demonstraram também que existe uma fratura no campo bolsonarista, né? A extrema-direita hoje ela não está expressa ou hegemonizada apenas pelo Bolsonaro, e eu acredito que São Paulo seja um dos grandes exemplos da disputa desse espólio político que o Bolsonaro deixou quando perdeu as eleições em 2022. Então, eu acredito que tanto a candidatura do Nunes, que é uma candidatura, vamos dizer assim, de um bolsonarismo, a gente costuma usar uma expressão que é os bolsonaristas que comem de garfo e faca, mas são bolsonaristas de todo jeito, que tem um apoio do Tarcísio, tem um apoio do próprio Bolsonaro, é um bolsonarismo mais institucionalizado, né, mais sistêmico, e, por outro lado, a figura do Pablo Marçal, que é a barbárie completa, é aquele bolsonarismo sem limite algum de fake news, sem
nenhum tipo de escrúpulo e que mostra que existe uma fração neles e que existe uma disputa de rumo, de futuro desse campo político que hoje no Brasil tem organicidade, tem presença na sociedade e, de fato, foi a sociedade, infelizmente, uma parte dela foi ganha pelo discurso de ódio, pelo discurso da intolerância, pelo discurso antidemocrático, e acredito que São Paulo expressa muito essa divisão desse campo político do bolsonarismo no Brasil e que tem a ver com as eleições também de 2026, sobre quem que vai disputar aí esse espólio do bolsonarismo, caso ele continue, o Bolsonaro principalmente continue inelegível, como que eles vão se movimentar nesses próximos 2 anos. Então, eu acredito que as eleições de São Paulo, elas são assim, o desenho de como o próprio bolsonarismo tem uma divisão interna e que está se expressando com muita força aqui. E, Paula, também o desenho de uma passagem de bastão na liderança desse campo democrático de esquerda no Brasil, que foi iniciado naquele momento em que, no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo e Diadema, Lula chama Guilherme Boulos para perto de si? Então, eu acho, ontem, inclusive, a Folha de São Paulo fez um pouco desse histórico, né? Eu acredito que o Guilherme Boulos é um líder que surgiu do movimento social, sobretudo, né? Ele é um companheiro que construiu o movimento social durante toda a sua vida, desde os seus 18 anos, se dedicou a construir um novo campo político. Em 2015, nós fundamos com vários movimentos sociais a Frente Povo Sem Medo, que teve nele uma grande figura de liderança dessa frente, que foi uma frente muito importante de enfrentamento ao golpe contra Dilma e todas as retiradas de direito que houveram depois no governo Temer, né? Foi um instrumento de mobilização muito importante. Em 2018, nós conversamos com o MTST, com a PIB, e propomos uma aliança entre um partido, que é o PSOL, e os movimentos sociais aí representados pela PIB e o MTST, para concorrer às eleições presidenciais. E nesse fato específico, nesse episódio, muitas pessoas, eu estava no dia em que o Lula foi preso, havia muito essa discussão de quem que vai... a quem vai o legado do Lula, né? Então, uma das figuras que se destacaram naquele momento foi o Guilherme Boulos, e a partir daí se tornou, né, foi para o segundo turno nas eleições de 2020, se tornou o deputado mais votado de São Paulo, mas, sobretudo, é uma trajetória muito marcada por uma trajetória de luta dos movimentos sociais, de luta para quem mais precisa, que são pessoas que precisam de um teto, né, de dignidade mínima para viver. Então, ele tem essa trajetória muito ao lado do povo, das lutas sociais, e claro que isso credenciou ele para se tornar uma das lideranças mais expressivas e mais importantes que surgiram no Brasil nesses últimos tempos, que tem a ver com uma ascensão de um movimento de massas, que é o MTST, que ganhou uma projeção muito grande, junto com uma situação política que criou condições para que ele também surgisse, se destacasse como essa liderança. E agora estamos, né, muito positivos, no ponto de vista assim, estamos muito confiantes de que as eleições em São Paulo podem ser ganhas e que isso vai ser muito importante, não só para a população de São Paulo, que vai ter um governo que não deixa ninguém para trás, mas, sobretudo, porque vai ser simbólico do ponto de vista político de dizer que existe a maior capital da América Latina, é a capital da resistência contra a extrema-direita, a capital da esperança. Então, eu acredito que essa eleição em São Paulo ela não está nacionalizada à toa, né? Ela tem um ponto de vista político, ela é muito simbólica e muito importante. Então, eu viajei vários lugares do Brasil durante esse primeiro turno e muita gente perguntava, mas como está São Paulo? Era sempre uma questão,
porque realmente as eleições se nacionalizaram bastante e isso é uma expressão não só dessa conjuntura política que passa por 2026, mas também por nós termos uma figura, uma liderança como Guilherme Boulos, que está ganhando uma projeção nacional. Normando, eu vou te passar a palavra, mas antes eu queria só fazer uma passagem aqui nos vários comentários e até perguntas que foram feitas. TV Rubão, da Cooperativa no YouTube e no TikTok, Lula estadista, Maria Aparecida de Assunção fala isso que Paula acabou de dizer, estas eleições sinalizam o cenário para as eleições de 2026, Oswaldo Cutia Barreto, infelizmente nas capitais a direita e a extrema-direita estão ganhando de lavada, de acordo com as pesquisas, muito triste essa falta de votos da esquerda progressista nas capitais, Renata Antonati, boa tarde, tudo ok por aqui em Natal? Natália Bonavides rumo ao segundo turno. Rodrigo Dias Benjamin, boa tarde. O amigo Hélio Will faz uma pergunta, eu vou exibir essa pergunta e te passo a palavra agora, Normando, e na sequência eu continuo com a leitura, mas porque está se aproximando já o momento de saída da Paula. Eis aí a pergunta do Hélio Will. Bolsonaro e Marçal falsificaram documentos de saúde, um enquanto presidente e outro quando candidato. Extrema-direita pode tudo impunemente. Qual o limite para essa gente? Normando, você com a palavra. Bom, vou começar um pouco pela pergunta e adiar o que eu ia perguntar a Paula. A extrema-direita pode tudo porque a justiça eleitoral tudo permite a ela. Lembrando muito rapidamente que em 2018, eu não me canso de falar isso, o único candidato a presidente que teve camiseta distribuída aos milhões, literalmente aos milhões, e permitida pelo TSE foi Bolsonaro. Inclusive, sendo saudado como um defensor da democracia na ocasião, pelo Alexandre de Moraes, o mesmo personagem, hoje chamado como Xandão, salvador da democracia, entre aspas, por favor. Muito rapidamente, Paula, por conta do tempo. Dentro da lógica da fratura da extrema-direita, a gente vê o fascismo dividido, e o Pablo Lamaçal como uma tentativa de reinvenção do Bolsonaro. Ele é um Bolsonaro 2.0, com algumas peculiaridades, mais profissionalizado dentro da lógica de vender o seu peixe, né, para a mediocridade. Agora, tem um diferencial significativo. Aparentemente, na candidatura, na campanha de São Paulo, ele teve uma penetração inesperada, maior do que a de Bolsonaro, nos setores mais baixos da sociedade e na periferia carente. O que você acha disso ante, né, o grau de esperança, o grau de brilho da estrela da esperança, que é o Boulos, no cenário que a gente tem da esquerda, e ante a vocação da esquerda para ser a captadora desses anseios e dessa expectativa do povo hiperexplorado? Bem, eu acredito que o Marçal não é produto em si mesmo, né? Ele é fruto de uma sociedade em que as desigualdades nos últimos anos, principalmente a partir de políticas ultraliberais na economia, que empobreceram a nossa população, que retiraram direitos sociais, que retiraram garantias sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse empobrecimento generalizado gerou um sentimento de frustração, de angústia e de medo muito forte em toda a população. E por isso que a extrema-direita é uma realidade também entre os mais pobres. Se a gente for pegar o eleitor do Marçal nesse perfil que você está desenhando, ele tem um perfil muito específico, que é o perfil de jovens, infelizmente jovens, e homens. E isso tem a ver também com uma série de mudanças que ocorreram na sociedade, em que existe uma disputa civilizatória no nosso tempo, em que existe, de um lado, a democracia, o direito das mulheres, o direito da população negra e LGBT, indígena, e, do outro lado, um projeto autoritário, um projeto de intolerância e um projeto que tenta voltar ao passado a partir
de um mecanismo de medo, né? Então, você gera um medo na pessoa para ela manter exatamente como está, dizer, antigamente era melhor, então era melhor quando as mulheres não tinham voz, era melhor quando pessoas negras não tinham possibilidade de ascensão social, era melhor quando os LGBTs estavam dentro do armário. Então, não é à toa que a ideologia de gênero, todo esse tipo de mecanismo que muitas vezes nós tratamos como cortina de fumaça, são elementos mobilizadores desse setor e que, de fato, conquistam, do ponto de vista ideológico, essa parcela da sociedade. E eu acredito que o Marçal surfa muito bem nessa onda, porque ele se apresentou como esse projeto da extrema-direita muito raiz, né? Ele é uma expressão muito forte dessa extrema-direita que é muito ideologizada. O Nunes não conseguiu se apresentar dessa forma, até porque ele também precisa de um eleitor mais do centro para ganhar a eleição. Então, o Marçal conseguiu se apresentar como o projeto da extrema-direita de verdade. E esse projeto tem todos os setores da sociedade, mas nesse caso específico que você citou, pelo menos dentro das nossas pesquisas, né, está muito localizado nesse eleitor aí, jovem e homens. Paula, uma última pergunta antes de você partir para o novo compromisso. Qual é o limite para essa gente? Quer dizer, são vários os comentários e várias perguntas aqui sobre o que fazer para evitar, para se antecipar em relação a ações como essa da divulgação desse laudo fraudulento, né? Passa pela justiça, passa pela regulamentação, né, por uma legislação que diga o que pode e o que não pode no ambiente das redes digitais. Eu queria te ouvir antes de você se despedir. Eu acredito que não há limite algum, né? O Marçal é um sujeito desqualificado, ele é agressivo, ele transformou as eleições num espetáculo sobre si mesmo, e o que aconteceu na sexta-feira foi muito grave, e mais do que regulamentar, porque eu acredito que a gente precisa mesmo regulamentar, porque, olha só, veja bem, na sexta-feira não tem mais programa de TV, nem sexta, nem sábado, nem domingo, mas as redes sociais continuam funcionando. E ele tem uma rede social muito maior, muito mais potente que a das outras candidaturas, né? A rede dele é bem significativa. E ele esperou a sexta-feira, quando não tinha mais condições de dar uma resposta, para soltar uma fake news ela é tão baixa assim que é até difícil da gente arrumar adjetivo para o que foi feito, assim. E eu acredito que a Justiça Eleitoral precisa se antecipar a esse tipo de coisa, porque não é possível que no Brasil nós já estamos há 4 eleições, né? 2018, 20, 22 e agora de 24, em que mentiras que circulam via WhatsApp, que circulam via redes sociais, continuem impunes, né? Por mais que a gente tenha conseguido derrubar a rede dele, ou tirar do ar, né? Na verdade, tirou do ar. Antes, já havia, assim, 10 milhões de pessoas já tinham visto o laudo, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que não dá mais para a gente tolerar esse tipo de ação, porque isso é um enfrentamento à democracia, se utilizar de meios totalmente baixos, totalmente sujos, para se promover e tentar derrubar um adversário totalmente fora das regras, né? Totalmente desleal, essa forma como a política do Marçal tem sido nesses últimos tempos, e que é um reflexo também já desses últimos anos, mas é muito importante que a gente faça um processo de regulamentação e que também seja muito firme em relação a isso, porque ele cometeu vários crimes, né? Ele já é condenado, já é um criminoso condenado, mas nessa eleição ele cometeu vários crimes. Imagine só, forjar um documento, utilizar... É uma coisa assim, eu fico chocada com o nível baixo que é o Marçal. Você imagina a pessoa que ele utilizou
está morta, né? O médico está morto, a família saiu em defesa da honra do médico. É uma coisa assim extremamente violenta, extremamente baixa e que não podemos mais tolerar. É totalmente inaceitável que a democracia seja ameaçada por sujeitos como o Pablo Marçal, que é um criminoso, né? Isso que ele é. Paula, muitíssimo obrigado por você ter aberto aí um espaço na tua agenda nesse dia corrido do primeiro turno, que todos nós esperamos chegará ao fim com uma vitória substantiva de Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Um grande abraço, Paula. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sigamos à disposição e até a vitória. Até a vitória, isso. Tchau, Paula. Tchau, tchau. Normando, deixa eu fazer uma passagem aqui dos várias perguntas que foram feitas, né? Lúcia Simões, boa tarde. Carlos Alberto Vieira Marques, boa tarde, comunidade. Antônio Júnior, boa tarde. O Hélio Will também fez uma outra pergunta. Paula acompanha o assédio violento contra Glauber toda segunda na Carioca, no lado da Carioca. O pessoal não deveria se unir mais nesse enfrentamento em particular? Já vi esse ataque pessoalmente, é chocante. Lúcia Simões, Lulão, lindão do meu coração. Lúcia Simões de novo, Boulos. Antônio Júnior, quais as principais dificuldades atuais de compor uma aliança na esquerda para formar blocos nas câmaras e como Paula analisa o cenário do pessoal em Belém? Infelizmente, a Paula teve que sair. Lúcia Simões de novo, gente, seca direita vencer em vários locais, menos mal, não podemos ter extrema-direita no poder. Não há diálogo com essa raça de canalhas. A Lúcia fez um outro comentário sobre a necessidade de expurgar a extrema-direita da política. N só tem um jeito de combater os falsificadores de documentos, desmentindo-os nas redes. Santiago Desastre Marçal, na Prefeitura de São Paulo, e Boninho, na TV Brasil. Douglas Socar, o uso do substantivo bolsonarismo é um exagero, alço-genocídio é um patamar do qual não faz parte, por exemplo, franquismo, que realmente faz jus ao termo, stalinismo faz jus ao termo, maoísmo, etc., para ver como nós somos democráticos. Nós lemos aqui todos os comentários. Evandro, boa tarde. Salve comunidade. Max Christian, salve comunidade 247, boa tarde. Vamos no segundo turno com Boulos. Júlio César Beraldi, o fascismo desafia as instituições, o que Marçal faz é se projetar como um antissistema, publicar documento falso é não ser punido, é mostrar superpoderes. Evaldo José Guerreiro, a rede social como a de Marçal tem que gerar abuso dos meios de comunicação e abuso do poder econômico para fins eleitorais. Júlio César Beraldi, de novo, fascismo desafia as instituições. Bom, acho que eu li uma boa parte dos comentários. Normando, enquanto nós não recebemos aqui a deputada estadual Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, eu gostaria, como dito no início, na abertura do programa, fazer uma pequena homenagem minha, tua, Normando, tenho certeza, do Trilhas da Democracia. E há pouco tempo a gente entrevistava Chico Alencar, deputado federal do PSOL, e a gente lembrava, você também lembrava, as nossas eleições, os nossos votos, né? E nós lembrávamos do voto dado em 15 de novembro de 1985, foi o meu primeiro voto nas eleições, né? O teu também, nas eleições para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o voto em Roberto Saturnino Braga, que nos deixou essa semana e que representa uma grande lacuna na figura de homem público na sociedade brasileira, né? Saturnino Braga foi deputado federal já em 1963, depois disso foi senador pelo MDB entre 75 e 86, quando ele sai para concorrer, isso já tendo se juntado a Brizola, a Darcy, ao PDT, é eleito em 1986,
E, Normando, eu visualizei o mapa eleitoral da cidade do Rio de Janeiro em 1986, e Saturnino só perdeu em 2 zonas eleitorais, exatamente as zonas eleitorais que margeiam a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Leblon, Ipanema e Copacabana, ou seja, o PDT de Brizola, o PDT de Darcy, o PDT de Roberto Saturnino Braga tinham uma ampla hegemonia na cidade, no município do Rio de Janeiro. E eu gostaria de mostrar aqui, quer dizer, que quando eu falo de Brizola, falo de Darcy, falo de Saturnino, eu realmente me emociono, porque foi um período muito significativo das lutas populares na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de exibir agora uma foto que eu acho que retrata isso que eu estou falando aqui. Depois eu gostaria que o Normando falasse um pouco da falta que faz Roberto Saturnino Braga e o seu papel fundamental na construção de uma esquerda democrática, trabalhista, no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Eis a foto. Leonel Brizola, ao centro, Roberto Saturnino Braga, por baixo do braço esquerdo de Saturnino Braga, o saudoso Darcy Ribeiro, e Jó Rezende, que foi candidato a vice-prefeito nessa eleição vencida pelo PDT no dia 15 de novembro de 1986. Normando, gostaria de te ouvir um pouco sobre as tuas lembranças, né, e da importância desses personagens da política fluminense, carioca e brasileira de maneira geral. Por favor, Normando. Então, cara, Saturnino foi o primeiro prefeito eleito do Rio de Janeiro, né, depois nos estertores da ditadura, né, porque ainda não tínhamos a Assembleia Nacional Constituinte de 86, que gerou a Constituição de 88, e foi uma prefeitura da esperança. Foi uma prefeitura também que enfrentou a naturalização do contingenciamento econômico. Vamos lembrar que Saturnino teve a coragem de denunciar o esquema dos juros sobre a dívida pública, denunciar o cerco econômico à cidade do Rio de Janeiro, né, e decretar a falência do município do Rio de Janeiro, né, no pagamento de suas dívidas. Óbvio que ele fez isso dentro de um contexto em que tinha um apoio popular expressivo, que bancasse politicamente essa posição. Agora, tem uma ironia muito grande no episódio da falência da cidade, porque Saturnino repete com Brizola aquilo que Brizola fazia na acusação à ditadura. Eu estava lá na Cinelândia no 25 de abril de 1984, que é o dia da votação da emenda constitucional Dante de Oliveira, e é derrotada no Congresso, que sacra a última eleição indireta para presidente. Estávamos lá. Estávamos lá, né? Eu estava nas costas do Padre Anchieta de bronze, no alto daquele monumento ali de 4 lados. E o Brizola chega na sacada do Palácio Pedro Ernesto e é vaiado, né? O movimento estudantil e o PT tinha maioria ali na Cinelândia naquele momento, e o Brizola foi recebido com uma vaia estrondosa. Em menos de 5 minutos, o Brizola direcionou a insatisfação do povo do Rio de Janeiro contra a ditadura e foi aplaudido. Esse era o Leonel Brizola. E Saturnino, apesar da ruptura com Brizola, da qual ele sempre se arrependeu, né, tem várias entrevistas dele na maturidade dizendo que se arrependia da ruptura com Brizola, da briga, da tentativa de modernizar o PDT que ele fez e que o levou à ruptura com Brizola. E o Saturnino, ele representava essa esperança, né, daquele movimento, da denúncia da naturalização da exploração. Normando, a deputada estadual Rosa Amorim já se encontra... Vamos lá.
Senhores, então vamos embarcá-la para dar continuidade a essa conversa sobre o primeiro turno das eleições. Eila, onde está? Olá, Rosa, é um prazer. É um prazer recebê-la, Rosa, no Trilhas da Democracia. Prazer todo meu. Simbora, essas eleições a todo vapor no Brasil. Rosa, Paula Corade, presidente do PSOL, estava conosco há poucos minutos, teve que se retirar para um novo compromisso. E foram feitas algumas perguntas por parte da nossa audiência em relação às formas de se bloquear o avanço da extrema-direita, mesmo após o governo Bolsonaro. Eu gostaria de te repassar essa pergunta, né? Quais são os mecanismos, quais são as formas políticas, e até mesmo não políticas, né? Jurídicas, de se bloquear as baixarias, por exemplo, em massa, né? da extrema-direita. Mas eu queria que você respondesse essa pergunta de alguma maneira dialogando com aquilo que vem sendo feito no estado de Pernambuco, né? Na cidade do Recife, na cidade de Olinda, na cidade de Jaboatão, região metropolitana do Recife, mas também no interior do estado, em Caruaru e em Petrolina. Por favor, Rosa. Muito bem, então aqui boa tarde mais oficial. Nós estamos aqui a todo vapor no processo de acompanhar a apuração dessas eleições. Eu também não vou conseguir ficar muito tempo, porque a rua está fervendo e a gente precisa acompanhar alguns processos. Mas dizer que, mesmo tendo uma análise que nós fazemos, poderia ser uma análise pessimista do ponto de vista da correlação de forças, que nós saímos na eleição majoritária em 2022, uma análise que acredito que todos nós fazemos, de que nós elegemos o presidente Lula. Então, portanto, nós ganhamos uma eleição muito importante, mas nós perdemos outra eleição. Nós perdemos a eleição do Congresso, né, do Senado. Se a gente for olhar também, o clima não é tão favorável. E, mais do que tudo, podemos dizer que não derrotamos o fascismo e nem o bolsonarismo. E, por isso, do ponto de vista da correlação de forças na sociedade, a gente pode até pensar que nós estamos no equilíbrio, mas existe um campo muito mais favorável para o avanço e para o crescimento da extrema-direita do que das forças populares e progressistas no nosso Brasil. Por isso que as eleições, ela cumprem um papel muito importante, que é um momento, essa oportunidade que a gente tem de tentar derrotar ou, ao menos, minar a força da extrema-direita nesse campo institucional. E, Marco, foi por isso que o Movimento Sem Terra decidiu, depois de 40 anos de luta e história, disputar as eleições. Nós entendemos que a luta política ela se dá em 3 dimensões. A luta social, e se fosse responder a tua pergunta com uma palavra, seria luta social, luta organizativa. Eis aí a principal forma que nós temos que nos colocar como responsabilidade e tarefa de barrar o crescimento da extrema-direita e do bolsonarismo. Então, a luta social é a luta de organização do povo, isso que o MST faz há 40 anos, organizando o povo para ocupar os latifúndios, com vitórias e derrotas, mas com muitas vitórias do ponto de vista organizativo. A luta ideológica, que é a segunda dimensão da luta que nós colocamos, muito importante, inclusive 2022 foi uma grande disputa ideológica de projeto que nós vivemos no nosso Brasil, e essa ainda continua sendo. Mas como o poder econômico ele é muito mais atuante nas eleições municipais, a disputa ideológica ela fica em segundo plano.
ela é muito importante, mas o poder econômico domina e enfraquece a disputa das ideias na sociedade. E eu posso dizer que essas eleições é a consequência disso, no qual o poder econômico tem um domínio gigante. Mas cabe a nós, a esquerda, as forças progressistas, lutar por esse envolvimento da militância e por esse debate dos grandes projetos, das ideias. E se a gente quer mudar a correlação de forças, a gente tem uma responsabilidade com a luta ideológica, com o avanço da consciência do povo. E a terceira dimensão é a luta institucional. A luta institucional é essa onde está se dando os grandes embates hoje da nossa sociedade. O Movimento Sem Terra sempre construiu muito bem a luta social, a luta ideológica, mas a gente nunca quis estar de frente da luta institucional. Mas com essa mudança da conjuntura política desde que Bolsonaro se elegeu, no qual os grandes enfrentamentos estão dentro das institucionalidades e do poder eleitoral, a gente disse, é da nossa responsabilidade ocupar esse espaço. Então, o que nós fizemos? Em 2022, tivemos 15 candidatos a deputados, elegemos uma bancada de 8 deputados entre federais e estaduais, e agora o Movimento Sem Terra definiu, então, entrar ainda mais de cabeça nessa disputa, e nós estamos aí em torno de 300 candidatos a vereadores, assentados, militantes do Movimento Sem Terra, e chegando aí na casa de quase 1.000 candidatos que têm o apoio direto do MST. E nós achamos que a combinação das formas de luta é o que vai possibilitar a gente barrar o avanço da extrema-direita no nosso país. Não só a luta institucional, mas a luta institucional, junto com a social e a ideológica, é o passo que a gente precisa dar dentro desse processo. Quero dizer que aqui, e aí o segundo ponto da provocação sobre Pernambuco, trazendo um pouco, primeiro, desse lugar que eu venho, que é dos movimentos sociais do MST, que toma agora essa responsabilidade. Nós temos uma perspectiva boa aqui no estado de Pernambuco também de conformar essa bancada do Movimento Sem Terra, da reforma agrária em cidades polos importantes. O resultado a gente só vai ter à noite, mas estamos otimistas nesse processo. Mas do ponto de vista da política, eu que faço parte do Partido dos Trabalhadores, o PT tomou uma definição importante nesse percurso, que é a definição da Frente Ampla. A Frente Ampla que possibilitou Lula ganhar as eleições em 2022. É uma frente ampla que, obviamente, a gente precisa cuidar, porque também é de responsabilidade dela as grandes contradições desse governo, mas no momento de avanço da extrema-direita, a gente também tem que fazer grandes alianças para a gente poder avançar. E aqui em Pernambuco é a expressão disso. Nós temos aqui em Recife, a gente acompanha, porque Recife foi uma eleição que se nacionalizou, uma capital super importante, Recife para o Brasil, e o Partido dos Trabalhadores em nenhum momento quis emplacar uma candidatura própria. Nós tivemos aí, desde o início, uma construção de uma aliança junto com o PSB, nesse caminho que o Partido dos Trabalhadores avalia como importante para o crescimento de uma força mais progressista na sociedade e para poder sufocar qualquer crescimento da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, então, aqui no Recife, a gente tem um hegemonismo muito grande do PSB. João Campos tem aí a possibilidade de se eleger com 80% de aprovação, né, com 80% dos votos válidos aqui da cidade, uma eleição que está ganha no primeiro turno, sem sombra de dúvida. Agora a gente vê qual vai ser essa margem desse processo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem o Recife, o PT também tem a possibilidade de conseguir ir para o segundo turno em algumas cidades muito chaves do estado de Pernambuco.
fruto também, inclusive, dessa relação, né, com essa frente ampla. Então, Olinda, que é uma cidade super importante, vizinha e irmã de Recife, nós estamos com a candidatura do PT de um jovem negro que vem de uma realidade bem popular, periférica, foi vereador de Olinda, né, na última gestão, é um jovem, e é importante dizer, acho que muitos quadros do PT vêm nessa perspectiva da renovação, isso nos dá esperança do ponto de vista de projetar novos quadros para o novo período que virá, e nós temos essa perspectiva de ir para um segundo turno com possibilidade de vitória na cidade de Olinda. Inclusive, Rosa, há 2 horas eu estive em Olinda deixando o meu voto e não preciso esconder de ninguém que o meu voto foi exatamente no companheiro Vinícius, torcendo para que chegue ao segundo turno. Além de Olinda e além de Recife? Além de Olinda e Recife, tem Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade que a gente pode dizer que virou, se transformou simbolicamente, de forma negativa, no centro do conservadorismo, do fundamentalismo e da extrema-direita no estado de Pernambuco. Nós temos um candidato do Partido dos Trabalhadores que já foi prefeito, não pelo PT, mas já foi prefeito da cidade, que é o nosso amigo, ai meu Deus, agora... Elias Gomes. Elias Gomes, nosso candidato a prefeito, que estava muito bem nas pesquisas, mas pode ser, e isso é uma preocupação que nós temos, de que nós tenhamos um segundo turno no qual 2 forças conservadores, fundamentalistas e de extrema-direita disputem as eleições. Então, isso é uma preocupação que é sendo uma cidade que eu posso dizer que é, depois de Recife, a maior cidade do estado de Pernambuco. Isso acende um alerta, não é o centro, não é a gente está disputando lá com a extrema-direita e provavelmente um segundo turno. Eu não quero dizer que provavelmente, porque a gente ainda tem muita perspectiva que o Elias ele possa ir para o segundo turno, mas é importante acender esse sinal de alerta. Sobre o Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer que o que nós escutamos da análise mais nacional é que o PT está com uma boa perspectiva em relação a ocupar importantes prefeituras e dobrar os números de vereadores no Brasil. Isso, do ponto de vista do acúmulo de força para as batalhas do futuro, vai ser muito importante. Sabemos que 2024 é a porta para 2026. Então, quero dizer que algumas capitais nos animam muito. Natal é uma delas, principalmente no Nordeste, com Natália Bonavides. Fortaleza também é uma cidade que o PT ele tem uma chance muito importante de ir para o segundo turno. Isso diz para a gente também de uma possibilidade aí do PT reoxigenar e recuperar suas forças para a batalha que virá. Mas eu tenho uma análise otimista, mas, ao mesmo tempo, eu diria que nós não podemos brincar com a força da extrema-direita. Pós essa eleição, é muito importante que a gente pense no processo seriamente de reorganização das forças populares. Eu termino falando o que eu disse no começo. Temos que ter responsabilidade com a organização do povo. A luta ideológica, a elevação do nível de consciência, a disputa ideológica, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, barrar o bolsonarismo e alterar a correlação de forças na sociedade. Rosa, Normando quer te fazer uma ponderação e uma pergunta. Por favor, Normando. Não, muito rapidamente, Rosa, eu sei da agenda de hoje, evidentemente. Primeiro, compartilhar contigo a alegria que eu tenho de, acompanhando a trajetória do PT desde a fundação, em 1980, e ver na tua expressão, né, a defesa da interdependência entre as frentes organizacional, ideológica e institucional. Porque durante muito tempo a crítica
procedente que a gente trava contra o PT é com relação à hipertrofia da frente institucional. E acho que, com essa capacidade de renovação, vendo um quadro como você vinda do MST, isso enche velhos corações de novas esperanças. Então, muito obrigado pela tua fala, antes de tudo. A outra coisa é o seguinte: São Paulo, que é um marco, né, para a eleição nacional. A gente não tem como negar que a eleição municipal de São Paulo ela se projeta para fora. O que você vê da perspectiva de renovação, essa mesma perspectiva de renovação do Partido dos Trabalhadores, num eventual governo Boulos, que tomara, oxalá, né, se realize, né, que o Boulos vá para o segundo turno e derrote qualquer um dos fascistas, o fascista do A ou o fascista do B no segundo turno? Rosa? Normando, oi, me escutam? Escuto. Normando, eu acho super importante essa sua colocação do ponto de vista da renovação, porque nós, ao menos eu que sou uma jovem na política, me elegi com 25 anos, estou com 27 anos agora, eu tenho muita esperança no futuro. E trabalho para que essa esperança ela possa ser renovada e que a gente possa, de fato, ter uma perspectiva de sonho, de futuro, também brotando no coração do povo brasileiro. Mas o que nós enxergamos, mesmo sendo uma jovem na política, que não vivi muita coisa, é que nós estamos diante de uma crise de representatividade profunda. Mas essa crise de representatividade profunda que nós vivemos, eu acho que ela toca principalmente à esquerda. Eu tenho muita preocupação e falo de coração muito angustiado do que será o pós-Lula no nosso país. Quem nós estamos projetando? O que vai ser o Brasil depois de 2026, depois de 2030? E acho que essa avaliação e essa formulação do Brasil que nós teremos, ela tem que ser compartilhada e ela precisa ser tomada como responsabilidade pela esquerda. Nós não podemos mais ficar nos degladiando entre si. Nós temos muita dificuldade na esquerda de construção verdadeiramente, né, de frentes amplas para poder debater futuro de país. Mas, se nós não fizermos isso, eu tenho muito receio do que vai ser essa profunda crise de representatividade depois desse ciclo do Lula no nosso Brasil. Então, eu olho com otimismo partidos como o PSOL, mas olho com otimismo também a renovação do próprio Partido dos Trabalhadores. Vai ser importante se nós conquistarmos essa vitória em São Paulo. A eleição de São Paulo, todos nós sabemos, é a eleição mais importante do país. E vamos aí trabalhar até às 5 horas do dia de hoje para que Boulos esteja no segundo turno, porque, de fato, ele é um dos quadros que mais se projetou diante dessa crise de representatividade que a gente vive nesse momento. Mas mais do que avaliar o PSOL ou o partido A e B, eu quero deixar esse recado em relação à esquerda tomar para si o que vai ser 2030 pós-Lula e o que é que nós vamos apresentar de alternativa de projeto para o país. Tenho muita esperança no MST, sabia? Tenho muita esperança nas avaliações que nós fazemos. Acho que os movimentos sociais têm muito que ensinar para os partidos, né, que vivem só apenas na luta institucional, e acho que daí também pode nascer importantes respostas para o que a gente precisa para o futuro e também para os nossos partidos, para o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então é isso, gente. Simbora, acho que depois... Rosa, antes de você sair, alguns comentários aqui eu acho que vão te fazer mais otimista e mais alegre nesse dia de hoje, né? Comentários de pessoas que te identificaram aqui, né? Eu acho que ainda não sabiam que você
tinha se tornado deputado estadual no estado de Pernambuco, né? Por exemplo, tem uma mensagem da Maria dizendo: cara, eu fui vice-sul da Uni, que alegria vê-la na luta. Uma outra mensagem dizendo, de Esther Vicente, dizendo: conheci Rosa Amorim no velório de Marta Almeida, militante de esquerda. E existem outras mensagens aqui que eu acho que demonstram algo que você acabou de dizer, né? As caras novas, quando de repente se transformam e assumem posições de liderança, né? E que talvez por se encontrar fora do eixo Rio-São Paulo ainda não impactaram, não ganharam tal visibilidade, né? Rosa, eu sei que está próximo, você tem que sair, mas o Trilhas da Democracia também está chegando ao seu fim, mas eu gostaria de te repassar uma pergunta que foi, Tânia, à guisa de conclusão, né? Uma pergunta que foi feita por Tânia Silva e que eu acho que nos ajuda a entender a situação vivida em Jaboatão dos Guararapes, né? A consideração foi a seguinte: a esquerda parece que perdeu a capacidade de dialogar com a população mais simples. Isso pode ser refletido, a provocação do Mano Brown lá atrás, na eleição do Haddad, no comício da Lapa, e pior, perdeu espaço para a direita que se aproximou dessa população através da religião e da fé que eles têm. Rosa, a gente sabe a situação na Câmara dos Vereadores do Recife, em outras câmaras de vereadores, a força do discurso religioso neopentecostal de natureza fanática, a luta social, né, que foi a principal resposta daquela minha pergunta inicial, a luta social dos movimentos sociais populares, dos partidos do campo democrático de esquerda, estão preparados para fazer esse enfrentamento? Marco, eu acho que toda fé ela precisa ser respeitada, e aqui a gente não debate a fé, a gente debate as igrejas como um instrumento extremamente a serviço da luta ideológica, mas do campo fundamentalista. Eu posso dizer, até da nossa parte, muitos comícios no interior, todos os lugares, muitos lugares, sempre começam com louvor, né? Isso demonstra muito do quanto a gente precisa avançar principalmente nessa metodologia de diálogo. Eu não queria terminar apenas falando sobre isso, mas sobre um elemento também que não é religioso, mas do momento que a gente vive, que é o fator das redes sociais. Acho que já que eu sou daqui de Pernambuco, estou nesse momento no Recife, vou acompanhar a apuração aqui. João Campos, por exemplo, que virou um fenômeno, né, através desse lugar das redes sociais, um popstar, como, às vezes, não só o debate político, mas um instrumento que é isso aqui que está na nossa mão o tempo todo, hoje pode definir muita coisa. Assim como isso pode definir muita coisa, hoje a extrema-direita também parece que muitas vezes colocam a religião no lugar que não deveria ser colocado. Então, são duas coisas que nós vamos precisar avançar, não para negar, mas para entender e construir uma forma de dialogar. Porque nisso a gente peca. Por exemplo, citar pastor Henrique Vieira, é um pastor progressista, como ele, tantos outros pastores progressistas a gente tem. Então, eu acho que a gente precisa criar esse método, não é afastar o povo daquilo que elas acreditam, que elas encontram como uma forma de organização, mas como é que a gente pode construir também metodologias e formas de se aproximar e de dialogar com esse povo, através não só, né, desse ponto de vista do que é a influência da religião na política, mas também das redes sociais, das mídias. Inclusive, se a gente for olhar, a extrema-direita tem um total domínio, muito domínio, sobre as ferramentas, os instrumentos, as plataformas digitais. E nós, muito pouco. Inclusive, jogando aqui todo o elogio, 247 anda cumprindo um papel muito importante também como instrumento
um instrumento de informação, de batalha das ideias nesse processo, mas como essa ferramenta nós precisamos avançar para poder chegar aí a mais pessoas. Uma enxurrada, né, de opiniões, mas eu acho que a gente, pós essa eleição, tem muito que se avaliar e muito que avançar, principalmente nesse lugar que é qual é a metodologia, qual é a forma que a gente vai ter para dialogar com o povo. Não podemos ficar para trás. As pessoas não podem olhar para a esquerda como uma coisa engessada, sabe? Como uma coisa careta, como uma coisa chata. As pessoas têm que olhar para a gente como algo novo, do futuro. Por isso, nós precisamos também ter a cara do futuro. A cara do futuro com as ideias que a gente quer, porque é muito fácil mexer com a mentira. Isso que a extrema-direita faz. É muito fácil cair na mentira e parece que a verdade virou uma coisa chata, banal. Mas a gente tem que fazer com que as nossas ideias, a nossa verdade, seja algo atraente para o povo, algo que a gente consiga dialogar. E esse é o recado que eu deixo aí. A gente precisa fazer com que as nossas ideias sejam ideias de esperança de futuro e que aqueça o coração do povo com formas e metodologias que possam chegar até eles. É isso. Rosa, 2 últimas mensagens para te fazer mais feliz ainda. Love Queen, Rosa, você é demais. Começou o dia em Caruaru, trabalhou aqui em Recife e agora está aqui. Você é demais. Está acompanhando. E Maria Menezes, impressionante as falas dessa belíssima jovem, nos enche de alegria e esperança. Grande abraço, minha querida. Rosa, muito obrigado por você ter aberto um espaço na tua agenda corrida nesse dia de hoje. E falando em jovens gerações que vão substituir Lula, eu penso em jovens gerações que vão substituir os políticos existentes nos municípios e no Estado também, né? Quando é que nós veremos Rosa Amorim prefeita de Caruaru? Não precisa você responder. Fica na cota dos elogios. É um arco para outro programa. Fica na cota dos elogios. Rosa, muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado, Rosa. Obrigada. Tamo junto. Tchau. Boa sorte. Abraço. Para nós. Normando, a gente está com passamos de 500 pessoas, de 500 aparelhos sintonizados aqui nesse Trilhas da Democracia ao vivo. Foram muitos os comentários, eu não vou conseguir dar conta aqui da quantidade de comentários, perguntas que foram feitas. Eu gostaria, então, que a gente encerrasse esse programa, reafirmando, né, a importância de Saturnino Braga como pertencente a uma antiga geração que está nos deixando, né, vem nos deixando com o passar do tempo, e acho que a entrevista com a Paula e com a Rosa demonstram que novos quadros estão surgindo com bastante competência e dose de otimismo, né? Então, Normando, eu gostaria de te ouvir e que a gente encerrasse para depois eu anunciar qual será o próximo Trilhas da Democracia. Por favor, Normando. Não, bem rápido, Marco, porque estamos com o tempo vencendo aí, mas o que a gente tem de alegria no coração nesse momento é de ver uma coisa importantíssima que a gente costuma confundir com o que há de mais atrasado na vida cultural e na política, uma palavrinha chamada tradição. Tradição é entregar de mão a mão, né? Eu acho que pessoas de quem nós falamos nos últimos programas, professor Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho, né, o Milton Temer, quando esteve presente, falando deles e falando de outros nomes que já se foram, Darcy, que mencionamos há pouco, Saturnino, estariam muito felizes em ver as figuras com quem a gente dialogou agora, exatamente por conta dessa palavra chamada tradição, né? O futuro pertence à esquerda, pertence ao povo, pertence à humanidade, não pertence aos rentistas nem aos seus representantes. E a gente tem que lembrar isso e lembrar
com entusiasmo, com alegria contagiante. Esse é o nosso papel e fico muito feliz de ter esse papel lembrado por uma jovem de 27 anos. Normando, a gente já encerrou o tempo. Gostaria de dizer que eu me encontro hoje com a camisa do Flamengo, não porque peguei ela no armário, mas é de maneira proposital. E você, somos companheiros aqui, mas torcemos para times diferentes no estado do Rio de Janeiro. Você é vascaíno, e vestir a camisa do Flamengo significa dizer o seguinte: a camisa do Vasco não merece ser vestida pelo ex-presidente fascista que esteve presente no jogo do Vasco em São Januário. Você mesmo disse, é impressionante a capacidade que ele tem de vestir todas as camisas, e em todas as camisas que ele veste, ele desqualifica a história desse time. E dizer que no próximo Trilhas da Democracia, no próximo domingo, nós faremos exatamente um balanço das candidaturas apoiadas pelo MST e pelo MTST que conseguiram se eleger, vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Espero que todos e todas tenham votado e, acima de tudo, votado com espírito crítico a fim de barrar as candidaturas de extrema-direita. Um grande abraço, Normando, um grande abraço à nossa audiência, e até o próximo domingo.